Obrigada, Zezé, ao professor Márcio pela participação. Tchau, tchau. Sete horas, 15 minutos, Abner Luiz entrando aqui. Sabe pular corda, Abner? Eu acho que eu consigo um pouquinho, mas o joelho não vai deixar assim, ter uma desenvoltura bem legal. Só dizendo que estava todo mundo aí atrás, no vivo, né, que ele estava pulando a corda. Todo mundo torcendo pela corda. Que horror! Mas deu tudo certo. O Parabéns. Lucas venceu a corda. Ele é multiuso, né? Eu já vi ele de bike, pulando na corda, no caso. Ele é um rapaz... É verdade, muito é verdade. Muito bem. Profissional completo. Lu, vamos lá? Vamos lá, que a gente tem informação aí do Parazão. Exato, vai rolar bola. 18 e 19 são as duas primeiras datas aí de janeiro. Começa o Campeonato Paraense no sábado, no município de Tracuateua, no nordeste do Pará. Ocorreu o congresso técnico que definiu os grupos e as rodadas do Campeonato Paraense do ano que vem. Eu acompanhei, fui em loco e pude ver de perto uma imersão de pelo menos 3 dias entre federação, clubes e imprensa, onde foi discutido o Campeonato Paraense. Vamos ver. Com o tema Jogando Junto com a Sustentabilidade, a Federação Paraense de Futebol e os 12 clubes participantes realizaram o Conselho Técnico do Parazão 2025, a 225 quilômetros de Belém, em um cenário paradisíaco. A sustentabilidade, em ano de COP30, entra em campo na próxima temporada. Isso cria um ambiente de colaboração e cooperação entre esses atores que querem o bem do campeonato, da competição. Então, acho que a maior lição é esse sentimento de unidade, de união, de cooperação, como eu disse, entre todos esses elementos que fazem parte do sistema do futebol. E eu estou muito entusiasmado com essa competição que é temática, uma competição que estará falando de COP, falando de sustentabilidade, levantando importantes bandeiras e com um importante legado. O principal legado dessa competição todo o lixo do campeonato será convertido para um sistema de reciclagem e eles virarão britas de construção que virarão quadras esportivas para a sociedade. A fórmula de disputa será a novidade do campeonato, com 2 datas a menos. Sai de 14 para 12 datas, rodadas únicas nas quartas de finais, na semifinal. Isso traz uma versatilidade maior de calendário, sobretudo para os clubes que jogam o Campeonato Brasileiro de Futebol, Copa do Brasil, Copa Verde. Então, isso era um avanço muito importante. Foi uma negociação aí de 3 rodadas, 3 datas diferentes entre os presidentes e a gente, no final das contas, através de votação, conseguiu a aprovação dessa compactação da competição, sobretudo nessas fases. A preocupação com a lisura do campeonato trará, em 2025, o controle e a fiscalização das partidas. Nós temos um contrato com a empresa Esporte Radar e faz com que nós tenhamos o que eles chamam de pacote plus, que é a forma de monitoramento mais completo que eles podem ter. E você sabe mais ou menos como é que funciona, para explicar bem simplesmente, eles monitoram movimentos estranhos nas diversas casas de apostas onde aquele jogo está sendo oferecido, né? Então, os nossos campeonatos eles são monitorados por essa empresa, fazendo com que qualquer movimento suspeito desse gere um relatório, e esse relatório é encaminhado para a federação, que nós imediatamente encaminhamos ao Ministério Público e à CBF e ao TJD, para que eles comecem a tomar as medidas legais, né? Principalmente o Ministério Público, no caso, que tem poder coercitivo já a partir das medidas judiciais a serem tomadas. O VAR também estará presente na competição. A comissão de arbitragem também promete lançar novos árbitros no campeonato de profissionais. Nós fizemos em 2023 para 2024 o lançamento de 18 árbitros. Esse ano nós vamos fazer mais 12 árbitros. Com isso a gente vai estar chegando a 80%, fechando o ciclo de 80% de todo o quadro renovado. Então, logicamente que a gente valoriza os mais experientes, mas é muito importante ter essa oxigenação. Novos árbitros no quadro, todos ali na faixa de 20, 30 anos de idade, adquirindo experiência, cada vez mais confiantes nas suas marcações, para que esses árbitros comecem a ocupar também um espaço a nível nacional. Depois de uma imersão para definir o regulamento e a fórmula de disputa, os clubes saíram satisfeitos. O mais importante de tudo é que todas as deliberações foram feitas de forma democrática em prol do futebol paraense, né? Esse é o momento das equipes se unirem e buscarem o melhor
melhor da competição. Na hora que começa o campeonato, aí cada um busca os seus objetivos, né? Tem os embates, né, que propiciam o futebol, mas nesse momento aqui foi tudo decidido de maneira democrática, pacificada e que cada dirigente certamente saiu satisfeito. Reunião muito proveitosa, a federação conduziu muito bem aí, todos os clubes envolvidos, discutindo a competição, então o conselho arbitral foi muito proveitoso. O campeonato vai ser extremamente competitivo, como é todos os anos, então a gente vai se preparar aí da melhor maneira possível para fazer uma grande competição. Um congresso técnico realizado de forma democrática, isso num total beneficiou não só o Clube do Remo, mas todos os clubes, com essa ajustada, né, na tabela, na diminuição de jogos, né, para a gente se preparar bem para as competições nacionais, né? Ficando a quarta de final e a semifinal com o jogo único, isso traz um tempo hábil para a gente se preparar para a competição, que é a Série B, que vai ser difícil esse ano, vai ser longo e muito apertado com o calendário nacional. Falando em sustentabilidade, o futebol paraense tem dia para começar, dia 18 de janeiro, e os confrontos das 8 primeiras rodadas já estão definidos. Pois é, vamos a eles então, né? Então, os 12 participantes foram divididos em 3 grupos. O grupo A conta com o Paysandu, São Francisco, Cametá e o Caeté. Na tela para você, enquanto no grupo B estão Remo, Castanhal, Independente e Bragantino. Já o grupo C é composto aí pela Tuna, Santa Rosa, Águia e a novidade do campeonato, que é o Capitão Poço. E aí, o que acontece com a tela que você está acompanhando aí? Pode até botar de novo. O grupo A enfrenta os adversários do grupo B e do grupo C. O grupo B enfrenta os adversários do grupo A e do grupo C, correto? E o C enfrenta os adversários do grupo A e também do grupo B. A primeira rodada do Parazão, os confrontos serão os seguintes, tá? A Tuna Luso enfrenta o Bragantino, vai estar na tela aí, ó. Então, Tuna e Bragantino, Castanhal e Caeté, aí um clássico da região Nordeste. Santa Rosa vai enfrentar o Independente, que está de volta à elite do futebol paraense. O Remo recebe o São Francisco. O Cametá vai receber o Águia de Marabá, com presença da nossa apresentadora, com a camisa do Cametá. Paysandu recebe o Capitão Poço, repar na 7ª rodada do Campeonato Paraense. Aí você que está em casa pode me perguntar o seguinte, você também, Fábio. E aonde vai ser Tuna e Bragantino, Castanhal e Caeté, Santa Rosa e Independente? Bem, ficou definido no Congresso Técnico que as equipes precisam até 5 dias apontar aonde vão jogar, tá? Então tem time que tem estádio, tem time que não tem estádio. E está livre também, por exemplo, eu enfrento você, o mando de campo é meu, mas eu posso negociar contigo e jogar no teu campo, né? Não na última rodada da primeira fase, que é a 8ª. Voltando a explicar, são menos 2 datas, por quê? Porque vão classificar 8 equipes nessa primeira fase. Aí nós vamos ter um confronto só nas quartas e um confronto só na semi. Então não vai ser partida de ida e volta. Mas esse jogo vai ser aonde, Abner? Quem manda o jogo é o time que tiver melhor ranqueado. Se eu tiver mais pontos do que você e for te enfrentar, no caso, é um confronto olímpico, né? O primeiro contra o 8º. Então, logicamente, o primeiro, por exemplo, vamos dizer que o primeiro seja o Cametá, que vai enfrentar o Paysandu, que foi 8º. Só para a gente fazer a inversão, né, da equipe grande para a equipe do interior. Então, o Cametá tem um mando de jogo. Aí vai se perceber como é que está o estádio do Cametá, né? O público para um jogo como esse comporta quanto? Aí ou vai para o Mangueirão, ou se joga, se entender que pode se jogar em Cametá, se joga em Cametá. O mando, ele, a partir do momento que, se tiver alguma dificuldade para estádio, para o tamanho do jogo, ele passa a pertencer à federação para esse futebol que vai indicar onde será o jogo. É uma matemática... Na realidade, o evento em si, eu acompanhei em loco e quero desde já parabenizar pela organização e pela interatividade, né? Interação, na realidade, entre todas as equipes e imprensa e a própria federação. Foi uma coisa assim que eu me espantei, porque não que a gente não ache que as coisas boas não podem acontecer no Pará, né? Mas a organização, o tamanho da estrutura para esse evento, que antes era feito numa sala,
né, aqui na capital. Ano passado foi em Salinas, esse ano foi em Tracuateua. Então, o que deu para perceber ali? Todo mundo se esforça, a federação, os clubes, para organizar tudo. Só que aí bate ainda na questão dos estádios do gramado, porque tem muita equipe que não tem estádio, pertence à prefeitura, e depende da prefeitura ter boa vontade de qualificar esse estádio, e a federação ela tem uma comissão que visita esses estádios. Então, e na hora que o jogo vai acontecer, o município sofre, o torcedor sofre, porque não vai receber, de repente, Remo, Paysandu, a própria Tunaluso brasileira, o gramado não está em condição. Então, para isso, desde quando terminou o Campeonato Paraense desse ano, até para o início do próximo, no ano que vem, que está muito perto, as prefeituras precisavam fazer, só que ano de eleição. Tem prefeito que não se reelegeu, tem prefeito que está entrando agora, está pegando a coisa andando. E aí faz como vítima quem? A federação e os clubes também. E a federação, ela nada mais é do que para organizar a história, mas quem define tudo são os filiados, que são os clubes, né? Então vamos seguir. Vamos falar do Leão? No Remo chegou ao fim a primeira etapa da pré-temporada. Na última semana, os jogadores realizaram uma série de exames médicos, né? O doutor Jean Clay explica melhor para a gente como foi esse trabalho da primeira semana dos azulinos. Vamos lá. Eu tenho a etapa de exames laboratoriais, eu tenho a etapa de exames de imagem, eu tenho as avaliações da fisiologia, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia. Eu tenho a avaliação cardiológica, que inclui a avaliação de 2 cardiologistas, que além da avaliação clínica, eles fazem ecocardiograma, eletrocardiograma e teste ergométrico. Tem a avaliação médica geral e a avaliação ortopédica, onde a gente se baseia num protocolo proposto pela FIFA, que chama PCMA, e a partir desse protocolo a gente consegue fazer um rastreio muito eficiente da condição de saúde de cada atleta e, eventualmente, se algum deles tem algum tipo de problema. A partir daí, a gente compila todos esses dados e traça o perfil do grupo e o perfil do atleta. De posse disso, a gente passa para a comissão técnica, especialmente para a preparação física, a condição do nosso grupo, e a partir daí, em conjunto, é feito o planejamento do pré-treino do grupo. Muito bem, aquela hora de que você mede tudo, vê como está a angulação do joelho, a musculatura, passa no scanner o jogador lá e faz tudo certinho para imaginar estar muito bem para o início da temporada. E hoje começa a segunda etapa, tá, dessa pré-temporada dos azulinos. Os atletas iniciam o trabalho com bola no Baianão, junto, logicamente, com a comissão técnica. Bom treinamento aí, uma boa semana para todo mundo. Vamos de Tunaluso, que tem novidade lá. Rapaz, não participou, inclusive, do Congresso Técnico, pegou falta a Tuna. No sábado, quando foi a reunião, teve eleição na Tunaluso brasileira, né, que elegeu um novo presidente para o próximo triênio, Miltoniel Santos, da chapa 20, venceu a chapa adversária, que era encabeçada por Luiz Gonzaga, por 139 votos a 78 votos. Além do presidente, também foram eleitos os vices, Roberto Figueiredo e Charles Tuma. A posse da nova diretoria será no dia 1º de janeiro de 2025, quando a Tunaluso, né, completa 122 anos, a nossa querida Tunaluso brasileira. E olha, a vitória dessa chapa fez bem, né, podemos dizer assim, ao futebol, porque o futebol estava sendo montado para a próxima temporada e não se sabia que quem ia ganhar a eleição, a diretoria do futebol ia permanecer, porque se dá outra chapa, e aí ia ser outra diretoria, então tinha jogadores sendo contratados e tudo mais, mas nesse caso do futebol deu tudo certo, inclusive com a confirmação do técnico Ignácio Neto, do Sub-20, para ser o técnico do profissional agora, na próxima temporada. Boa sorte para ele, muito competente. Agora o que todo mundo está de olho é a Série B também. Pois é um ano interessante, porque Remo e Paysandu vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e ontem, no fim do Brasileirão da Série A, foram definidos todos os participantes da Série B, né? Já que caíram 4 equipes para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Remo e Paysandu vão receber aí e jogar na casa também do Atlético Paranaense, um gigante em estrutura, caiu para a Série B. Vão jogar Remo e Paysandu contra o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Cuiabá.
Então, tá aí as 4 equipes que somadas, né, a quem subiu da Série C, no caso o Atlético, o Volta Redonda, o próprio Clube do Remo também, o Ferroviário, e aí quem permaneceu e não caiu da Série B, está aí as 20 equipes, o Volta Redonda foi campeão e o Atlético vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai ser bem bacana esse ano. Todos de olho e ansiosos. Olha, nós tivemos no basquete, contando para a galera aí que está em casa, a segunda edição do Jogo das Estrelas da Associação Paraense de Basquete Master. Os veteranos, né, mostraram que ainda sabem fazer bonito. Vamos ver aí o pessoal praticando esse basquete e que remete à saudade, né, de bons tempos do nosso basquete também. À disposição de garotos, os veteranos participaram de uma exibição especial. Era a segunda edição do Jogo das Estrelas da Associação Paraense de Basquete Master, que reuniu atletas entre os 60 aos 70 anos, com grandes serviços prestados ao esporte paraense. A grande maioria participou das equipes adultas de Remo e Paysandu e de várias seleções paraenses. Inclusive, um dos que está jogando foi presidente do Remo, que é o Sérgio Cabeça. Então está reunindo realmente a nata do basquetebol paraense da década de 60 e 70. E o presidente, que foi várias vezes campeão com o Paysandu, demonstrou qualidade, principalmente da linha dos 3 pontos. Na torcida estava Breno, primo dos irmãos Jorge e Paulo Serafio. Ele não viu os dois no auge, mas presenciou uma demonstração especial. É muito grande poder ver eles dois jogarem, pelo tanto que eles já contribuíram para o basquete paraense. Ver um pouco disso hoje em dia é uma felicidade assim que não tem como quantificar. Mas na quadra, o clima de competição também é presente. Na luta pelo rebote, às vezes o jogo esquenta. O espírito competitivo neles ainda é muito forte. E apesar da limitação física, eles jogam para valer. Então é uma honra e é um prazer vê-los ainda com saúde, jogando, com esse espírito de luta. É isso que o esporte, isso que faz o basquete um esporte maravilhoso. Neste domingo, o jogo foi apenas um amistoso, uma confraternização. E se engana quem pensa que eles só se reúnem para jogar uma pelada. Ano após ano, eles mantêm a chama da competição acesa. Nós participamos de regionais, Norte e Nordeste, brasileiro. E alguns atletas nossos participam pela seleção brasileira de Pan-Americano e Mundial. Nossa próxima competição oficial será em abril, em Natal, no Norte e Nordeste. E a preparação está todo vapor, né? Com certeza. Final de partida e o time preto e laranja venceu o time marrom por 50-39. Porém, o placar é o que menos importa. A vitalidade tem que ser celebrada. Eu sou da faixa etária de 75 anos. Tá? Participei agora do Campeonato Brasileiro. Tá? Fui campeão brasileiro. E ano passado eu fui campeão mundial pelo Brasil, lá em Mar del Plata. Entendeu? Então, isso dá uma satisfação imensa. Vem desde a infância, né? E o gosto pelo basquete. E é um privilégio estar nessa idade jogando ainda. E eu acho que o mais importante é a amizade. Aí está a história do basquetebol paraense, né? Parabéns a todos, disputam competição. Tem o Jogo das Estrelas do futebol, né? No final do ano, férias, e também do basquetebol. Tá pensando o que aí? Parabéns, uma movimentação bem legal no domingo. Boas competições para 2025. A todos os chamados de veteranos, mas são garotões talentosos e que devem ter ainda aí, correndo no sangue, nas veias, no caso, né? Esse grau de competição, né? Que faz parte da vida de muita gente que pratica o esporte. Com certeza. E agora nós vamos falar do quê? Basquete ainda. Pois é, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paraense de Basquete, o Remo deu troco, venceu o Paysandu por 80-25, diferente da primeira partida dos playoffs, né, que os bicolores ganharam por 10 pontos de diferença. Nesse segundo confronto, o Leão teve um desempenho mais consistente e conseguiu manter a vantagem no placar. O terceiro duelo entre as equipes da série, né, melhor de 5, está marcado para amanhã, às 8h45 da noite, no ginásio Mangueirinho. Então, tira a cisma aí para ver quem pula na frente desse playoff do Campeonato Adulto de Basquetebol. Uma surpresa a vitória do Remo, porque o Remo um pouco menos investiu, né, do que o Paysandu. Então, se imaginava aí que ia ter uma hegemonia do Paysandu, aquela coisa. Ainda pode ter, lógico.
Mas quando se trata de repar a minha cara, Não importa não qual interessa esporte. o esporte, não interessa a modalidade, e entra em quadra e tudo mais. E ser jogado no Mangueirinho também tem um charme diferente, né? Com certeza. Abner, daqui a pouco você volta. Volto sim, e para trazer mais informações para quem acompanha o esporte, e na expectativa, logicamente, de anúncio de contratações, né? Pelo Remo, principalmente pelo Paysandu também, que mexe com o torcedor. Até Volto mais, já, Abner. valeu. Tchau, tchau. E veja a seguir, em Mosqueiro. Voltamos com Abner Luiz para trazer mais informações do esporte. Atualizar para você que perdeu a primeira parte do esporte, né? Então vai poder agora dar uma olhadinha nos 12 participantes do Campeonato Paraense, os grupos que foram formados no final de semana. Grupo A, Paysandu, São Francisco, Cametá e Caeté. Grupo B, Remo, Castanhal, Independente e Bragantino. Grupo C, Tuna Luso Brasileira, Santa Rosa, Águia de Marabá e a novidade que é o Capitão Poço. O Grupo A enfrenta os adversários de Grupo B e Grupo C. O Grupo B enfrenta os adversários de Grupo A e Grupo C. E o C, os adversários de A e B. Então, são 8 jogos, são 8 rodadas. Finalizadas essas 8 rodadas, vamos ter as quartas e as semis. Mas só que esses confrontos, dessa vez, será diferente para esse ano, de 2025, porque será apenas um jogo, tá? O mandante, logicamente, será quem tiver maior na pontuação. O cruzamento pós-primeira fase será um cruzamento olímpico. Então, 8 classificam, o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. E o mandante, repito, vai ser quem tiver maior ponto. E aí, no caso, a primeira rodada do Parazão definida, a Tuna vai enfrentar o Bragantino, o Castanhal recebe o Caeté, o Santa Rosa recebe o Independente. Santa Rosa deve fazer os seus jogos em Ipixuna do Pará. Remo e São Francisco, Cametá e Águia de Marabá. E o Paysandu pega o estreante Capitão Poço, possivelmente, lógico, na Curuzu, né? Isso mesmo. E tem mais informação do futebol. Olha, menina, que festa, viu? Mangueirão ontem, tivemos aí Badalados e Furacão se enfrentaram na final do Parazão da Pelada. E quem levou a melhor foi o time da Marambaia, que está em festa, que conquistou aí nos pênaltis o terceiro título da competição. Foi com emoção até o fim esse Parazão da Pelada. Bora acompanhar. 2.000 pessoas foram ao Mangueirão ontem acompanhar a grande decisão do Parazão da Pelada. Das 3 edições da competição, Badalados da Cidade Nova e Furacão da Marambaia venceram 4, 2 títulos para cada uma das equipes. Quem começou criando as melhores chances para a conquista do tricampeonato foi o Badalados. Jaime, ex-Remo e Tuna, recebeu o passe de cara para o gol, mas foi surpreendido pela interceptação do zagueiro Ian. Cobrança de escanteio perigosa. O desvio do goleiro Erisson tirou a chance do gol do time da Cidade Nova. Sol forte, parada técnica e substituições no atacado, para renovar o fôlego no segundo tempo. Melhor para a equipe da Marambaia. Contra-ataque em velocidade e cruzamento para Jonathan, ex-Remo, Paysandu e Náutico, para abrir o placar no Mangueirão. O Badalados tentou reagir. Erisson defendeu. Na reta final, o zagueiro Ian parou um contra-ataque do Badalados e tomou o cartão vermelho direto. Ele não gostou nada, deu até confusão. Quando a bola voltou a rolar, o Badalados continuou pressionando. E aos 44 minutos, o goleiro do Furacão falhou. A defesa não conseguiu tirar a bola e o Wesley empatou o jogo. Goleiro do Furacão consolado e disputa do tri nos pênaltis. Foi aí que a história ganhou um novo rumo. Erisson defendeu 2 pênaltis, um deles de Jaime, ex-Remo e Tuna. Rafael Tanque fechou a conta. O Parazão da Pelada é isso aí. Ele envolve emoções, ele envolve a participação do povo como um todo. E dizer que aí o legado sendo mantido, só tenho a agradecer de coração a todos os envolvidos. TV Liberal, com Globo Esporte,
a todas as pessoas que fazem isso aqui acontecer. Aqui nós temos a competição mais importante do futebol amador do estado do Pará e que hoje encerra, né, com esse troféu maravilhoso, com quase 2.000 pessoas que vieram prestigiar e torcer pelos clubes, num jogo bem disputado, né, o empate no final nos pênaltis foi decidido. Então é uma alegria, mostrando que o Mangueirão, um dos principais, mais importantes, mais modernos estádios do Brasil, serve para o futebol profissional, mas também para o nosso futebol amador, que de lá também saem muitos craques que vão representar o nosso estado. Com o resultado, o Furacão conquistou pela 3ª vez o título do Parazão da Pelada. Quem é o Bororó? Acho que sim, né? Bororó ganhou o quê? Parabéns para todos os envolvidos aí, uma final no Mangueirão, não tem coisa melhor, que ano que vem a competição volte e volte mais forte ainda. Olha, gente, no Rio de Janeiro teve a final do Mundial de Breaking. É isso? Márcio Nis me ensinou o nome. Treinou o final de semana todo. Exato. Os paraenses Leone e Mini Japa buscaram o título, mas não foi dessa vez. O Leone não superou o francês, o Calil, né? E se despediu da competição logo da primeira fase. Já a Mini Japa despachou a mexicana Svani e avançou para as quartas de final. Porém, acabou perdendo para a francesa Kimi e também deixou o torneio. Com os títulos, uma dobradinha holandesa, né, no masculino e no feminino, né, agora me pegou aqui, vamos lá, vamos devagar. No masculino, o menino, né? O Meno, no caso, se tornou o melhor B-boy do planeta pela 4ª vez. No feminino, a holandesa Índia, de apenas 18 anos, conquistou o bi-mundial. Desculpe aí os amantes do break, eu me compliquei aqui um pouquinho, os nomes não são tão fáceis, mas o certo é que nós mostramos, os paraenses participaram do mundial e que o breaking seja mais forte ainda no estado do Pará. Tchau para você. Valeu, Abner. Até sexta-feira. Valeu, tchau. Gente. Vamos mudar de assunto. Um navio de cruzeiro com 600 passageiros aportou em Belém neste final de semana. O navio de uma empresa suíça saiu de San Juan, em Porto Rico, e chegou à capital paraense na manhã do último sábado. O navio atracou na Estação das Docas, um dos principais cartões postais de Belém, e os visitantes foram recepcionados, claro, ao som de um carimbó. Os turistas visitaram o Mangal das Garças, ver o rio, o Teatro da Paz e também fizeram um passeio pelas ilhas de Belém. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, esse é o 3º cruzeiro dos últimos 45 dias que aporta na capital paraense. Ontem o navio seguiu com destino à cidade de Fortaleza. Católicos de Belém comemoraram o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, celebrado neste domingo, 8 de dezembro, com procissão luminosa e a tradicional missa na Igreja da Padroeira, no bairro